Muito bem, então estamos de volta para a segunda parte da nossa aula de metodologia da pesquisa. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Temos aqui na sala, para essa disciplina, o segundo período de Ciências Contábeis e o segundo período do curso de Administração. Nós vamos dar sequência, então, continuidade à aula que fizemos agora há pouco, a primeira parte da aula. Antes, meus queridos alunos, queria falar para vocês sobre o trabalho que vamos fazer para a primeira etapa ou referente à primeira etapa de estudos. Será um trabalho bastante simples. Eu devo deixá-lo de modo mais detalhado para vocês na próxima sexta-feira. Por quê? Porque para deixar a proposição de trabalho, eu preciso explicar uma coisa que, pela minha organização aqui das aulas, só será possível explicar semana que vem, tá bom? Mas não precisam ficar preocupados que vai ser pouco tempo para fazer o trabalho, porque só semana que vem eu vou deixá-lo com vocês, porque é um trabalho simples, é um trabalho pequeno, isso eu garanto a vocês. Eu vou pedir que vocês façam um quadro de horários, mas eu vou dar para vocês o quadro pronto, digamos assim. Vocês terão apenas que preenchê-lo, tá bem? Terão apenas que preencher o quadro. Então, podem ficar tranquilos, para a primeira etapa, não será nenhum trabalho de leitura, não será nenhum trabalho de pesquisa, não será nenhum trabalho que demande investigação, não. Será um trabalho fácil, né? Eu já vou entregar para vocês uma espécie de maquete do trabalho, ou uma espécie de protótipo do trabalho. Vocês vão ter apenas que preenchê-lo, tá? Então, é o que nós vamos fazer na primeira etapa. Na segunda etapa, aí sim, eu vou pedir para vocês lerem um texto pequeno. Mas isso é para a segunda etapa, eu posso dizer depois. Só estava um pouco mais preocupado em falar com vocês do trabalho da primeira etapa, porque os dias já estão passando, não é? Nós só temos aula na sexta-feira, então pensei que vocês talvez pudessem ficar preocupados que os dias estão passando, o Emerson ainda não falou do trabalho, então falo agora. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, que o trabalho referente à primeira etapa é um trabalho pequeno, um trabalho simples. Esse quadro que vocês vão ter que preencher é uma página, tá bem? Uma página, tá bem tranquilo. Tá bom? Semana que vem eu devo deixá-lo com vocês. Quero dizer ainda que esse trabalho valerá 5 pontos, é o trabalho da etapa, só ele vamos fazer, ele valerá 5 pontos e valerá também como a APS, tá certo? Então, quem fizer esse trabalho recebe os 5 pontos e ainda ganha a presença lá no dia que ele vale, né, como a APS. Eu vou dar um trabalho só para valer pelas duas coisas, para valer como trabalho da etapa e para valer como a APS. Beleza? Beleza. Tá bom. Na verdade, na disciplina de metodologia, a gente não tem trabalhos assim muito longos e difíceis, não. Os trabalhos de metodologia normalmente são exercícios para treinar. Então, esse primeiro agora é um quadro de horários, o segundo será uma leitura pequena, o terceiro nós vamos treinar como é que faz citação direta, citação indireta, são coisas tranquilas, podem ficar tranquilos, tá bom? Para continuar, então, agora a nossa aula, vou voltar com o compartilhamento de tela para vocês, né? Para continuarmos acompanhando aí a reflexão. Nós estamos falando, então, dos fatores que condicionam o estudo, né? Fatores externos e fatores internos. Nós já falamos dos fatores externos,
sobretudo aqueles relacionados ao ambiente de estudos e aqueles relacionados à saúde. E começamos a falar dos fatores internos, né? Com relação aos fatores internos, nós falamos apenas da motivação e da autodisciplina, né? Motivação e autodisciplina. Outros fatores internos, então, que condicionam o nosso estudo, o nosso aprendizado, é o que nós chamamos de virtudes. É preciso que nós cultivemos algumas virtudes em nós, para que possamos facilitar o nosso aprendizado. Quais virtudes são essas? Constância, paciência e perseverança. Essas três virtudes, queridos alunos, são fundamentais, são basilares para quem quer ter um processo de estudo proveitoso e um aprendizado bacana. Constância, paciência e perseverança. Constância é preciso continuar, é preciso que seja constante. Não se pode deixar para estudar apenas às vésperas de uma prova, né? A tendência da maioria dos alunos hoje é deixar os estudos se acumularem, né? Os conteúdos se acumularem, e aí às vésperas da prova estuda. Pode até se sair bem na prova, mas a gente questiona a qualidade do aprendizado, porque nem mesmo a memória consegue guardar tanta coisa, tanta informação, tanto conteúdo vindo de uma vez só. Tanta coisa que chega de uma vez só. Então, quando a gente fala que é preciso constância, estude pouquinho todo dia. Pouquinho todo dia. Se não for possível todo dia, pouquinho toda semana, todo fim de semana, não sei. Aí vocês precisam ver as condições que vocês têm para estudar, as condições de tempo, né? Mas tem que ser constante. Nós não podemos passar 1 mês, 2 meses sem estudar nada, sem ler nada, deixando acumular conteúdos e depois querer estudar às vésperas da prova, porque isso não é eficiente, isso não promove um aprendizado bacana. Então, constância, estudar constantemente. Depois, é preciso paciência. A gente aprende devagar, queridos alunos. A gente aprende com calma. A gente não aprende da noite para o dia. A gente não aprende uma hora para outra. É preciso ter paciência, ir aprendendo devagar, não é? E vocês que são da área das ciências exatas, não é? Acho que a administração também é das ciências humanas, porque também tem gestão de pessoas, né? Mas as contábeis, das ciências exatas, mexe com números, com leis, vai aprendendo devagar e vai treinando. E aí chegamos, então, na virtude da perseverança. Não pode desanimar. Não pode desistir, não é? Eu tenho que aprender a fazer balanço comercial e eu não aprendo, eu treino, eu estudo, eu não aprendo, eu vou desistir, porque isso não entra na minha cabeça. Entra, calma, tenha paciência e persevere. Vai estudando constantemente, que aos poucos vai aprendendo. Então, essas 3 virtudes são importantes para se ter um aprendizado eficiente. Constância, paciência e perseverança. Essas virtudes vencem as impressões de falso cansaço. Gente, é preciso ficar muito atento, viu, a essa experiência ou a essa impressão de falso cansaço. Às vezes nós achamos aquele conteúdo chato, né, aquela disciplina aborrecida, e a gente já vai estudá-la com uma predisposição para o cansaço. Porque a gente já pensa assim, não, mas esse conteúdo é chato, essa disciplina é aborrecida. Então, a gente já pega o livro, já abre o computador, já acessa o texto com uma predisposição para o desânimo, porque a gente já foi pensando que ela é chata. Então, isso é só uma impressão de falso cansaço. Você começa a estudar ali um pouquinho e diz, estou cansado. Mas eu só estudei 20 minutos, como já estou cansado? Só estudei meia hora, não posso ainda estar cansado. A impressão do falso cansaço. Então, quando a gente tem as virtudes da constância,
da paciência, da perseverança, vencemos essa impressão de falso cansaço. Em vez de ceder, né, de se entregar diante dos primeiros sintomas de fadiga, de cansaço, de desânimo, o estudante deve romper para frente, forçar a saída da energia interior, aquela questão da motivação que falávamos na aula anterior. Depois é preciso ainda ter um senso de realismo. Senso de realismo é um outro fator interno que condiciona o nosso aprendizado, o nosso estudo e o nosso aprendizado. O que é senso de realismo? É regra de ouro não empreender nada além da capacidade pessoal. O senso de realismo aqui, queridos alunos, é saber do que você é capaz. O que você é capaz. O que você tem condições de realizar. Tenha esse senso de realismo. Não ache que você tem que fazer tudo exatamente igual ao seu colega. Cada um é cada um. Cada pessoa é uma pessoa. Ninguém é igual a ninguém. É preciso que você se conheça. Cada pessoa tem que se conhecer a si mesmo, se conhecer a si próprio para ter esse senso de realismo. Cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem suas limitações, cada pessoa tem suas capacidades. Então, não dá para comparar com ninguém. Eu compartilho com vocês uma experiência pessoal, particular. A minha leitura é lenta. A minha leitura é lenta. Eu até já fiz curso de leitura dinâmica. Eu já participei de palestras, de encontros, onde se ensina a ter uma leitura dinâmica. Mas eu já percebi que o meu ritmo de leitura é um pouco mais lento e, na verdade, eu até gosto. Por quê? Porque eu penso que é com a leitura mais lenta que eu aprendo melhor. Mas tem pessoas que têm leitura dinâmica, tem pessoas que conseguem ler um pouco mais rápido. Então, eu preciso ter um senso de realismo. Eu não posso me comparar com o meu colega que consegue ler 30 páginas em meia hora, em uma hora, e falar, eu também vou conseguir. Não, ele tem outro ritmo, ele tem outra condição, e como ele também tem outras limitações. Então, se eu sei que a minha leitura é um pouco mais lenta, eu não posso deixar para ler os meus textos muito próximos do momento de entregar o trabalho, porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu não posso pensar assim, mas o meu colega, ele consegue ler essas páginas aqui num dia, então ele deixa para ler tudo um dia antes, porque num dia ele consegue ler e entregar. Tudo bem, que beleza, tem gente que é assim mesmo, eu não. Então eu tenho que ter o senso de realismo e pensar assim, eu preciso começar a minha leitura antecipadamente. Eu preciso começar a leitura do meu trabalho, do meu texto, com alguns dias de antecedência, porque eu não consigo ler rapidamente. Isso é ter senso de realismo. Se conhecer, não se comparar com o outro. Né? Conhecer os reais limites pessoais, é fator de honestidade para consigo mesmo e para com os outros. Deve-se desistir da tentação de sempre querer se comparar com os outros. E quando você conhece os seus limites, as suas condições, você estabelece seu ritmo, você estabelece seu jeito, seu modo, o que é muito importante. Para dar ainda um exemplo, só para ilustrar a aula, você tem um colega aí na faculdade que te diz, ô fulano, vamos sair, nos divertir um pouco? Aí você diz, mas temos que entregar um trabalho lá na faculdade, segunda-feira. Não, hoje é sábado. A gente sai e se diverte, amanhã a gente faz. O seu colega tem condições de sair no sábado à noite, de ficar a noite toda numa festa, numa diversão, de dormir pouco e no domingo conseguir fazer o trabalho. Não tem nenhum problema. Essas condições dele. Ele se conhece
E ele sabe que ele tem condições disso, de mesmo tendo ficado muitas horas acordado na noite anterior, numa festa, num lazer, num entretenimento, ele se conhece e ele sabe que no domingo, que no dia seguinte, ele tem condições de fazer o trabalho, de estudar e fazer. Ótimo. Mas você não. Se você não tem condições, você não pode se comparar e nem pode acompanhá-lo. Aí é você que tem que se conhecer. É você que tem que pensar, eu não consigo. Se eu não dormir pelo menos 6 horas durante a noite, no outro dia eu não vou conseguir me concentrar nos estudos. Se eu sair para uma balada, para uma festa, para um rolê e chegar tarde, eu não vou conseguir. Então você não vai. Mas o meu colega consegue. Tudo bem. O seu colega consegue. Você não. Isso é senso de realismo, tá? Se conhecer. Se conhecer. Para saber da própria capacidade. Para poder organizar os seus estudos. O senso de realismo é é um fator interno que condiciona os nossos estudos. Um outro fator interno condicionante do aprendizado é a aceitação de críticas. É preciso saber aceitar as críticas, sobretudo quando elas vêm dos nossos professores que querem nos ajudar, que querem nos fazer progredir na carreira acadêmica, né? Que quer fazer com que a gente aprenda. Então, é preciso ter a humildade de aceitar as críticas, quando elas são benéficas ou, conforme se costuma dizer, não é? Quando elas são construtivas. Criticar é julgar, distinguir, analisar. Isso é criticar, fazer uma análise. Se eu vou fazer uma crítica de um texto, de um filme, de uma fala, seja do que for, eu vou analisar. Isso é criticar. Para quê? Para melhor poder avaliar os elementos da problemática levantada. Então, se eu tenho um problema, se for levantado um problema, eu vou criticar, ou seja, eu vou analisar, avaliando os elementos daquele problema. É elemento imprescindível em toda verdadeira pesquisa científica, a crítica. É elemento que não pode faltar. Se você vai fazer uma pesquisa científica, um trabalho acadêmico, não pode deixar de fazer uma análise, uma crítica, né? Trata-se de uma tomada de decisão que rejeita o fácil e o superficial. Sim, quando nós aceitamos as críticas, nós rejeitamos aquilo que é fácil. Nós rejeitamos aquilo que é superficial. Por quê? Porque a gente aceita ser impulsionado a fazer mais. Quando somos criticados, nós somos, de certa maneira, empurrados para frente. Né? Nós somos, de certa maneira, incentivados a andar. Quando somos criticados, nós somos, de certa maneira, incentivados a sair do lugar de onde estamos, que é um lugar que não deu certo, que é um lugar onde nós fizemos algo que não foi bacana. Então, vamos sair desse lugar, vamos andar, vamos progredir. Né? Mas é fácil fazer desse jeito. Mas não é certo. Né? É fácil fazer desse modo, sim, mas não vai te levar no melhor caminho. Então, te empurra para um outro lugar. Isso é o efeito da crítica, né? Quando a gente aceita ser criticado, a gente admite aquilo que pode ser provado. De acordo com o instrumental próprio da ciência a qual se dedica. Aceitar as críticas é sair do superficial e não admitir somente aquilo que pode ser provado, mas admitir que pode ter algo mais, que podemos ir além, que só aquilo é pouco e por aí vai. É preciso, então, esse fator interno para que tenhamos um progresso nos nossos estudos. O espírito crítico deve ser formado ao longo dos anos acadêmicos. À medida que vamos estudando, vamos formando esse espírito crítico. Impor-se uma honesta autocrítica, ou seja, criticar-se a si mesmo e dispor-se a acolher as críticas dos outros,
contribui largamente para o progresso nos estudos. Essa crítica dos outros, então, pode ser dos seus professores, pode ser dos seus colegas de sala, não é? Alguém que está acompanhando você nos estudos, ou que está indo com você, né, na carreira acadêmica e que vai te dizer, não está bom, pode ser melhor, faz de outro jeito. Então, aceitar isso é progredir nos estudos, é progredir no aprendizado. Críticas que partem da sincera preocupação de fazer o outro crescer incentivam o estudante a sempre dar o melhor de si. Essa afirmação está relacionada àquela anterior, né, que apresentamos agora há pouco, ou seja, nos faz sair do raso, nos faz sair do cômodo, da comodidade, do superficial, do fácil. Quando a crítica é sincera e quando ela vem de alguém que quer o nosso bem, que quer nos ver bem formados, profissionais competentes, essa crítica precisa ser acolhida, porque ela vai nos incentivar a dar o melhor de nós. Quem nos critica querendo que a gente cresça, né? Quem nos critica querendo que a gente melhore, quem nos critica querendo que a gente faça de novo, é porque acredita que nós somos capazes. Você me apresenta um trabalho. Se eu sei que você é capaz, eu te digo, fulano, pode ser melhor, porque eu sei que você é capaz, não é? Fulana, pode ser melhor, porque eu acredito em você, porque eu já vi que você consegue fazer melhor. Então, veja, quem critica com a intenção de ajudar, acredita na gente. Porque se você me apresenta um trabalho que está ruim, né, que está mal feito, que podia ser melhor, e eu não te falo nada, significa que eu estou pensando, ele não dá conta de mais do que isso. Ela não consegue ir além disso. Então, eu não vou criticar, porque ele ou ela aqui deu o melhor de si. É só isso que eles dão conta. Quando você ouvir uma crítica de um professor, pense assim, esse professor sabe que eu posso fazer mais. Talvez nem eu mesmo, como aluno, saiba, mas o professor que está me vendo de fora, digamos assim, já percebeu que eu consigo fazer mais. Então, está tentando fazer com que eu me esforce mais e dê o melhor de mim mesmo. Então, é muito bom, muito importante essa aceitação de críticas, porque elas nos ajudam a andar para frente, né? Elas nos ajudam a caminhar. O intelectual verdadeiro sempre saberá que muita coisa ele não sabe. Essa postura de humildade na carreira acadêmica, meus amigos, nos estudos, né, na faculdade, ela é imprescindível, ela não pode faltar. Saber que muita coisa não sabe. A gente sabe um pouco de alguma coisa, dentro da sua área, dentro dos seus estudos, a gente sabe um pouco daquilo que a gente se dedicou, daquilo que a gente estudou, né? Em termos de conhecimento acadêmico, em termos de estudos, né? O orgulho é o pai das aberrações. O que quero dizer com isso? O orgulho é o que traz todos os problemas. A pessoa achar que sabe, por quê? Se já sabe tudo, não precisa aprender, não precisa ouvir, né? Não precisa se esforçar. Então, vai vir tudo, com toda a série de problemas, virá para quem acha que sabe tudo. Não vai ler mais, não vai pesquisar mais, não vai ouvir mais, porque já sabe tudo. Quem julgar conhecer tudo, prova que não compreende nada, que nada compreende. Então, isso está relacionado à questão da aceitação das críticas, né? Eu não sei tudo, eu posso ser criticado, eu posso ser corrigido. Isso vai me fazer progredir, andar para frente, né? Ser melhor. Com isso, terminamos a parte, então, dos fatores que condicionam os nossos estudos. Os fatores externos e os fatores internos. E aí, queria falar com vocês, no restante dessa aula, sobre planejamento e organização, para estudar
e ter sucesso nos estudos e aprender de verdade, é preciso que você se planeje. É preciso que você se organize. Então, planejamento e organização. Não se pode esperar ter êxito, ter sucesso nos estudos sem planejamento e sem organização. Meus queridos alunos, estudos, vida acadêmica, vida universitária, não pode ser levada de qualquer jeito, não. Não pode. Não pode ser levada, conforme diz no ditado popular, empurrando-a com a barriga. Não. Você tem que se planejar. Você tem que se organizar. Por isso é muito importante que essa disciplina de metodologia esteja bem no começo da carreira de vocês. Vocês estão no segundo período de administração, segundo período de ciências contábeis. Está começando. Vocês estão começando a vida acadêmica. Então, é bom que vocês aprendam agora a ter um planejamento, a se organizar para estudar, para aprender. Senão, fica muito difícil o tempo de estudos, tá? Muito difícil. O planejamento diz respeito ao tempo disponível. Isso é planejamento. Que tempo você tem para estudar? Queria perguntar isso para vocês. Quem quiser me responder, fique mesmo à vontade. Que tempo você tem para estudar? Eu sei que ninguém está à toa na vida, tá bom? Eu sei que todos vocês têm ocupações. Todos vocês têm trabalhos, né? Tem gente que já é casada, tem esposa ou tem marido, tem filhos, tem trabalho em casa, às vezes ainda trabalha fora. Mesmo os alunos solteiros, né, ainda sem esposa, ou sem marido, sem filhos, trabalham fora de casa, né, têm seu emprego. Mesmo os que não trabalham fora de casa e são solteiros, trabalham em casa, ajudam a família. Eu sei que ninguém está à toa na vida. É um privilégio raríssimo poder ficar só por conta de estudar. Tá bom? E muitos de vocês, né, chegam para nós professores dizendo assim: professor, eu não consegui entregar o trabalho na data certa, eu não consegui fazer bem a prova, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho, eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho filhos. Nós sabemos que vocês não são desocupados, que vocês não estão à toa. Mas, se entraram para a faculdade, gente, se fizeram vestibular, passaram e aceitaram entrar, agora você tem que se planejar. Qual é o tempo que você tem para estudar? Quem quer dizer? Você estuda? Quem quer me contar quando é que estuda? Qual o seu tempo? Estuda toda manhã? Estuda toda tarde? Estuda todo sábado? Estuda todo domingo? Estuda nunca? Estuda de 15 em 15 dias? Estuda só antes da prova? Alguém quer contar? Qual o tempo que você tem reservado, disponível, planejado para estudar? Eu estudo mais, na verdade, assim, no sábado, que é o tempo que eu mais tenho mesmo para estudar mesmo, é no sábado. Certinho, Helene. Quem mais? Alguém mais? A grande maioria vai estudar no fim de semana, né? Porque, como eu disse, poder ficar só por conta de estudar, não ter outra ocupação, é um privilégio raro, pouca gente tem. A maioria de nós vai estudar no fim de semana. Mas é preciso que você, então, planeje isso. A Eliene acabou de nos dizer que ela estuda no sábado. Ótimo. Então, ela vai organizar a vida dela de modo que no sábado ela possa estudar. Durante a semana ela tem outras ocupações, outros trabalhos. No sábado também ela terá outros trabalhos, outras ocupações, claro. O descanso faz parte da vida, precisa descansar, mas ela vai organizar o tempo de modo que ela consiga estudar, porque ela vai planejar isso. Então, o planejamento diz respeito ao tempo. A organização se refere à utilização desse tempo. Então, é isso que eu vou pedir para vocês fazerem como trabalho de primeira etapa.
Eu vou falar com mais detalhes na próxima aula, semana que vem, mas já estamos entrando no que eu vou pedir a vocês de trabalho. Um quadro de horários onde vocês vão me mostrar o tempo que vocês têm disponível para estudar e como é que vocês organizam esse tempo. Eu tenho a manhã toda de sábado, porque à tarde eu preciso ajudar em casa, ou o contrário, né? Eu tenho a tarde de sábado, porque de manhã eu faço trabalhos domésticos. Tá, então você tem a tarde de sábado. Como é que você organiza esse tempo de tarde de sábado? De quanto em quanto tempo você faz um intervalo de descanso? De quanto em quanto tempo você muda de disciplina, de conteúdo? Isso é organização, ou seja, aí eu estudo na tarde de sábado. Eu estudo, exemplo, ilustração. Eu estudo de 2 às 6 na tarde de sábado. Então, de 2 da tarde às 6 da tarde, são 4 horas de estudo. Beleza. Essas 4 horas é o tempo que você tem planejado. Ótimo. Agora, organize esse tempo. De 2 às 3, eu estudo o conteúdo tal, a disciplina tal. De 3 às 4, ou de 3:10 às 4, porque é preciso colocar aí um tempinho de descanso para elevar a vista, né? Olhar mais distante, tomar uma água, esticar o corpo, isso também ajuda no aprendizado. Então, de 3:10 às 4, eu troco de conteúdo, de disciplina, estudo outro, né? De 4 às 5, eu faço trabalhos, eu começo trabalhos que tem que entregar daqui a muito tempo ainda, mas já vou adiantando. De 5 às 6, eu me dedico aos trabalhos que tem que entregar agora, mais próximo. Tá vendo? Isso é a organização do tempo. Essas duas coisas são muito importantes, gente. Planejar que tempo que eu tenho disponível para estudar e como é que eu organizo esse tempo, tá bem? E aí, então, nós chegamos no quadro horário. É isso que eu vou pedir a vocês, então, para fazerem para mim como trabalho, de primeira etapa. Tá? Já vou adiantar aqui explicando como é que funciona um quadro horário de estudos, tá? Como é que ele funciona? E aí, na semana que vem, eu envio para vocês, eu posto lá no sistema WebGIS da faculdade, envio também por WhatsApp um modelo de quadro horário, né, estou chamando de protótipo, um modelo para você preencher ou fazer o seu. Esse será o nosso trabalho de primeira etapa. Então, quadro horário. O que é primeiro um quadro horário? É aquela nossa organização, ou é a organização do nosso tempo, né? Que garante, ou melhor, é o planejamento e a organização do nosso tempo que garante os nossos estudos. Devemos garantir o espaço de tempo necessário para a atividade intelectual através de um horário elaborado a partir da situação pessoal. Tá bem, gente? Vejam que o quadro horário não precisa ser igual ao de ninguém. Cada um tem sua vida, cada um tem seu ritmo de vida, não é? Cada um tem seu trabalho, suas ocupações, seus afazeres em casas, né? Suas ocupações fora de casa. Então, o quadro de horário de ninguém precisa ser igual ao de ninguém. É conforme a situação particular, pessoal, de cada aluno. Mas é preciso que cada um faça o seu. É claro que quem tem mais tempo disponível vai ocupar mais esse tempo disponível com os estudos. Quem tem menos tempo vai ocupar menos tempo. O importante, queridos alunos, é que haja tempo para estudar. Pode ser que você já esteja aí me ouvindo e pensando assim, nem Emerson, eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo nenhum. Eu nem vou conseguir fazer esse quadro horário aí para te entregar, porque eu não tenho tempo nenhum. Meu caro amigo, minha cara amiga, se você está pensando isso, me desculpe, não quero parecer mal educado, nem grosseiro, nem ríspido, de modo algum. Modo algum. Mas se você está pensando que não tem tempo nenhum para estudar, te faltou senso de realismo quando fez vestibular e entrou para a faculdade. Senso de realismo, ou seja, você não conhecia a sua realidade para saber se conseguiria ou não
fazer um curso superior. Mas você entrou, é preciso que você encontre tempo. Não, Emerson, eu tenho pouco tempo. Que ótimo. Esse pouco tempo deve ser dedicado aos estudos, tá bem? Mas vamos ver como é que funciona isso. É preciso organizar esse quadro horário. Para que haja bom proveito do tempo reservado ao estudo, este, né, deve ser dividido em períodos. Faltou um Szinho aí no meu período, desculpa. Deve ser dividido em vários períodos. Eu sugiro, a maioria dos professores de metodologia sugerem um período de 50 minutos de estudos para cada conteúdo, para cada disciplina que você tem, tá bem? Não é apenas 50 minutos, não. Vamos imaginar, vamos retomar aquele exemplo que falei agora há pouco de alguém que tenha a tarde de sábado para estudar. 4 horas no sábado. É pouco, mas fazer o quê? É a situação de cada um, não é? É a condição de vida de cada um. Vamos pegar esse exemplo, que tem a tarde e sábado. Tem 4 horas. Organize essas 4 horas em períodos de 50 minutos. A cada 50 minutos de leitura, a cada 50 minutos de estudos, você faz um breve intervalo de 10 minutos. Então, você estuda 50 minutos, lê, pesquisa, escreve, estuda. Levanta 10 minutos depois de 50, levanta 10 minutos, toma uma água, toma uma xícarazinha pequena de café, olha na janela para estender a vista e descansar, espicha o corpo, 10 minutos apenas, e volta para mais um período de 50 minutos. É uma sugestão, é um método. Nossa aula não é de metodologia. Eu não disse a vocês que quero ajudar vocês a estudar, a aprender. Vamos descobrir alguns instrumentos, algumas ferramentas, alguns métodos. Está aí um método: dividir o período de estudos o tempo de estudos em 50 períodos de 50 minutos. O quadro horário prevê a distribuição e dá a indicação sobre o conteúdo. Então, nos primeiros 50 minutos, estudo qual conteúdo? Paro 10, descanso, volto para mais 50 minutos, estudo qual conteúdo? Paro 10, descanso 10 minutos, volto para um terceiro período de 50 minutos, estudo qual outro conteúdo? Ou faço qual outro trabalho? Qual outra atividade? Dentro do quadro horário que você vai fazer, como disse, semana que vem eu vou explicar melhor, vou trazer um modelo. Aí você vai indicando o conteúdo e o tempo que você vai gastando para cada um daqueles conteúdos, tá? Entre os períodos, há uma pausa de 5 a 10 minutos, conforme acabei de falar com vocês, né? Uma pausa de 5 a 10 minutos. Esta interrupção ajuda a quebrar a monotonia, ajuda a espantar o sono, ajuda a refrescar a cabeça, além de proporcionar uma adequada repartição dos assuntos, né? Dos conteúdos, das disciplinas que você está estudando. Evita que as disciplinas menos interessantes ou os trabalhos mais distantes no tempo sejam adiados. Na próxima aula, sexta que vem, nós vamos retomar a partir daqui, meus queridos alunos, tá? Na próxima aula, sexta que vem, vamos começar falando do quadro horário e aí vou trazer um modelo para vocês verem e confeccionar o de vocês, valendo então 5 pontos, tá? Vai ser o trabalho da etapa, valendo 5 pontos e valendo a APS, o quadro horário, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, está terminando o tempo no Zoom. Muito bom estar com vocês mais uma vez essa semana. Forte abraço, até